Muito boa tarde, está no ar o Donos da Bola dessa quinta-feira, 30 de dezembro de 2021, onde a gente segue a retrospectiva do Campeonato Brasileiro dessa temporada. Ontem a gente debateu, repercutiu, dissecou o primeiro turno da dupla Grenal e também do Juventude no Brasileirão. E agora falaremos do segundo, derradeiro e decisivo turno do Campeonato Brasileiro. Junto comigo estão o Ribeiro Neto, junto comigo está Fabiano Baldasso, para falar sobre o segundo turno do Internacional, Baldasso, que começou embalado, ainda naquele ritmo, pós-goleada contra o Flamengo, pós-início de arrancada do Inter dentro do Campeonato Brasileiro, venceu o Sport fora de casa, venceu o Bahia em casa e venceu o Fortaleza também no Beira-Rio. O Inter iniciou uma arrancada no segundo turno do Campeonato Brasileiro, Baldasso. Pessoal, nós temos que entender o seguinte, aquela grande vitória contra o Flamengo, que é um marco para o Inter dentro do Brasileiro, ela aconteceu na reta final do primeiro turno. E o Inter, a partir dali, estabelece uma sequência que já envolve a abertura do segundo turno. O Inter abre o segundo turno com 3 vitórias consecutivas. Isso foi determinante para que o Inter não tenha brigado efetivamente contra o rebaixamento no Brasileiro. Nós temos que ter consciência disso. O Internacional, quando foi pegar o Flamengo na reta final do primeiro turno, se o Inter perdesse para o Flamengo, o Inter ia ficar 2 pontos da zona de rebaixamento. Essa ia ser a realidade do Inter. E aí, mérito para o Aguirre, que conseguiu pelo menos aquele espasminho ali no meio do Brasileiro. O segundo turno, ele tem um outro marco. Quando o Inter se aproxima do mini campeonato paulista. Vocês lembram disso? O Inter se aproximou do mini campeonato paulista, que era para entrar no G4 e começar, quem sabe, a brigar por coisa mais em cima. Que era Palmeiras fora, Corinthians e Bragantino em casa e São Paulo fora. E o Inter, nessas 4 partidas, o Internacional perde as 2 fora e empata as 2 em casa. Por um motivo muito simples, muito claro. O Inter começou a poupar jogador, começou a forçar terceiro amarelo, porque depois desses 4 jogos tinha um joguinho chamado Grenal, e que virou o foco do Inter. O Inter abandonou tudo. Então, antes do Grenal, o Inter abandona essas 4 partidas para se preparar, ganha o Grenal, isso é ótimo, né? E foi determinante para o rebaixamento do Grêmio. E depois do Grenal, aí o Inter não consegue retomar o foco e faz um restante ridículo de Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre o Grenal na sequência, Ribeiro, mas é um segundo turno do Inter de altos e baixos. Mas tu quer ver, por exemplo, lá, o jogo contra o Bragantino até acabou sendo adiado, lembra? E foi para a última rodada. Tá. Detalhe, o jogo contra o Bragantino... Não. O jogo contra o Bragantino que o Inter joga naquele meio é o jogo adiado. O da última rodada é o da última rodada. Sim, isso. O jogo contra o Bragantino ali é um jogo que é adiado do primeiro turno. Isso. É o da última rodada do primeiro turno, que foi adiado porque o Arthur do Bragantino e o Edenilson haviam sido convocados para a seleção brasileira, sendo que o Edenilson e o Arthur não jogaram esse jogo contra o Bragantino porque estavam suspensos. É verdade, uma coisa incrível. Mas havia sinais, sempre há sinais, Baldasso. Vamos pegar o jogo contra o Fortaleza, por exemplo, que nós reproduzimos há pouco aí. Não era para o Inter vencer aquele jogo. Tá, mas o Inter venceu assim, ó. O Fortaleza foi muito melhor, o Inter perdeu gols e o Inter achou um gol no final. Quantos jogos o Atlético Mineiro era para não ter vencido no Brasileiro? O jogo contra o Inter não era para ter vencido, o jogo contra o Grêmio não era para ter vencido. Mas olha a campanha, isso aí vai acontecer. Tu tem esse papo desde o ano passado com o Abel Braga, que os jogos que o Abel ganhou não era para ter. Mas ganhou, cara, ganhou. Bom, o Inter, a recuperação do Inter não aconteceu no campeonato, Ribeiro, mas em determinado momento se perdeu. Mas nunca foi regular, sempre foi esse eletrocardiograma. Nunca foi regular. E o Internacional, eu acho, né, que quando tem depois daquele jogo com o Flamengo que se acha reativo, não, o Inter se acha reativo. O jogo aqui descobre, não, é reativo e tal. Não é todo jogo que o Inter jogar, especialmente dentro de casa, de forma reativa. E aí a coisa meio que complicou. Porque eu acho que o Diego Aguirre se atrapalhou um pouco nas reposições, também muito por força dessa coisa que se estabeleceu no Internacional, que era uma preparação para esse jogo, que é a referência de tudo do segundo turno e que virou a vida do Inter no campeonato e que foi só isso, né? E embora trouxe muita felicidade para a torcida colorada, hoje se viu, né, que se só for isso, para a grandeza do Inter, é muito pouco. Mas eu trago um outro ponto que para mim foi determinante do Internacional nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro, que é o jogo contra a Chapecoense. Você lembra o que aconteceu no jogo contra a Chapecoense? 5-2, um vareio, um show de bola. 5-2. Foi o retorno do torcedor ao estádio Beira-Rio.
E a partir dali se criou um ambiente no Beira-Rio, porque o Inter estava caminhando muito bem no Campeonato Brasileiro, vinha ainda daquele embalo que emendou a vitória contra o Flamengo, o Fluminense ainda no final do primeiro turno, e aí entrou no segundo turno com essas vitórias contra o Sport, contra o Fortaleza, contra o Bahia. O Inter, quando volta o torcedor, parece se mostrar muito forte no Campeonato Brasileiro. A gente está até vendo os gols do Inter nessa partida contra a Chapecoense. E é um Inter que tem a característica de pressionar o adversário logo no começo para sair na frente. Foi assim com a Chapecoense, foi assim com o América Mineiro. Ou seja, esses jogos o Inter não teve nada de reativo. Não teve nada de reativo. O Inter propôs o jogo e ganhou os jogos. Mas nada, mas Ribeiro. faltou qualidade. Não faltou. Faltou o quê então, Baldasso? Faltou que o Inter tivesse feito as escolhas corretas de treinadores durante a temporada. Faltou que o Internacional, mesmo que tivesse focado no Grenal, tivesse aberto um pouco o seu leque para dar um pouquinho de atenção para o que estava acontecendo na volta. Há uma divergência. Não faltou qualidade. Não é. Uma divergência. É que esse mesmo grupo sem o Tyson, ou seja, melhorou com o Tyson, esse grupo neste ano, gente, nós temos que ter consciência disso, foi neste ano que o Inter quase foi campeão brasileiro. Neste ano, nós ainda estamos em 2021. Neste ano, o Inter com esse grupo quase foi campeão brasileiro e depois se perdeu. Por que coincidência? Não, porque escolheram um técnico errado, não era para ser o Mar, não era para ser o Aguirre, e aí as coisas se explicam, né? Pois é. E aí a gente chega nessa reta final do Inter no Campeonato Brasileiro. Sim, o Campeonato Brasileiro para o Inter ele acabou muito próximo do Grenal. Aquela queda de desempenho e o jogo contra o São Paulo, que para mim ele foi pontual nessa análise de que o Inter abandonou o Campeonato Brasileiro para enfrentar o Grêmio. Com muitos desfalques, um time que teve o Yuri Alberto machucado no aquecimento, depois a gente até viu o exame, no momento duvidou que havia sido de fato uma lesão, mas aquele jogo deixou clara a posição do Internacional de esperar o Grenal e era o que você estava. Vamos combinar uma coisa agora? Só que naquele ponto, Baldasso, a Libertadores estava na mão do Inter. Aí é que tá. São duas coisas que eu quero falar aqui para vocês. Primeiro, qualquer jogador agora que tu mostre um exame, tu pode confirmar uma microlesão. Qualquer um. Não significa que o Yuri não poderia ter jogado aquela partida. Poderia ter jogado, tá? Ele foi preservado. Vamos jogar as limpas aqui. Pode mostrar exame, pode mostrar raio-x, pode fazer o que tu quiser, né? Microlesão o jogador sempre tem. Poderia ter jogado. Segunda coisa, isso foi o mais curioso e tu toca nesse assunto. A coisa sempre foi acontecendo assim, ó. Opa, perdeu para o Palmeiras. Não, mas tá lá, vaga a Libertadores, está encaminhada. Opa, empatou aqui. Opa, perdeu ali. Opa, está confortável, olha, está confortável. Gente, o confortável. Vamos começar a tomar mais um pouquinho de cuidado aí, quem sabe o Inter comece a correr. Quando o Inter viu, já era Libertadores. E aí, ô Ribeiro, essa queda de desempenho acabou culminando no Inter caindo fora da possibilidade de competição, mas naquele momento, antes do Clássico Grenal, ainda estava na mão do Inter, né? Estava na mão do Inter, mas eu acho que o foco da competição acabou nesse momento. E esse jogo contra o São Paulo, como tu falaste, foi referencial. O Inter foi para esse jogo, se não me engano, com 4 jogadores de linha no banco de reservas. Tá? Ali o foco já tinha se perdido para a competição. E aí o Baldasso tem razão, não tinha como voltar. Mas o Baldasso também tem razão nesse recado que ele vai dar para você agora. Confere aí. Para nós, que somos apaixonados por pão e futebol, chegou a hora do gol do dia, num oferecimento da Marquespan. O primeiro gol do Inter no Brasileirão foi na estreia contra o Sport Recife. Edenilson marcou de pênalti. Que maravilha! O abraço especial de hoje vai para um grande parceiro da Marquespan que está sempre ligado nos donos da bola. O supermercado Zaleski de Horizontina. O dono é o Valdir Coloradaço. Grande abraço para o Valdir do Super Zaleski de Horizontina, Taigor. Um abraço para a turma de Horizontina, um abraço para a turma do Super Zaleski, para toda a clientela que é muito ligada no Donos da Bola. E aí chegamos no derradeiro, o decisivo, o tão aguardado e esperado, o Grenal do estádio Beira-Rio. 30 mil torcedores no estádio Colorado viram uma atuação superior do time do Diego Aguirre com um gol de Tyson, que naquele momento encaminhou o rebaixamento do rival, Baldasso. Ao que se propôs, o Inter cumpriu o objetivo.
O Internacional largou o Campeonato Brasileiro algumas rodadas antes dessa partida para se preparar para essa partida. Qual é a frase que tu falou ontem no programa aqui? Das competências lindas, aquela frase. Na análise de competência, eu não lembro mais. Esqueceu? Cara, toda vez que eu fizer uma frase, vocês anotem, registrem, vai ficar para a história, mas eu esqueço. Não, mas tu analisa o resultado de alguém pelo que ela se propôs a fazer. O Internacional se propôs a ganhar o Grenal. E vou dizer mais, que não venha um torcedor encher o saco em relação a isso, porque nós queríamos isso. Nós queríamos. Torcedor porque o Inter também. Eu mesmo culpei a torcida, lembra? O Inter considerava que vencendo o Grenal rebaixaria o Grêmio. O Patrick levantou o caixão. E vou dizer mais, rebaixou o Grêmio. Porque a diferença para o Grêmio cair e o Inter não cair foi o Grenal. Inverte o resultado do Grenal. Sabe o que acontece se tu botar 1-0 o Grêmio nesse Grenal? Cai o Inter, não o cai o Inter Grêmio. caiu para a Série B e o Grêmio ficou na Série A. Então, assim, ó, não tenho contestação nenhuma a ter se preparado para o Grenal. O problema é depois do Grenal. E no Grenal, o Inter jogou bola, jogou por um prato de comida, foi melhor, faz um belo gol. Tyson, herói, saiu cantando, o Arerê, se depender de mim, vai para B. Foi tudo lindo. O Inter fez o que precisava fazer no Grenal, o Grêmio ficou bravo, que para os colorados foi mais bonito ainda. Então, foi tudo lindo, tudo perfeito. Só que depois disso, não precisava ter largado o brasileiro, né? Precisava ter largado. Mas aconteceram outras coisas, tá? Porque a questão do Grenal, ela desencadeia um processo que culmina, inclusive, depois com o convite que nunca veio, né? Da seleção uruguaia para o Diogo Aguirre. Então, o Inter, além de perder o foco, o seu treinador entrou em depressão. Então, foi um conjunto de fatores que fez com que o Inter não conseguisse... Sabe, voltar para o jogo, volta para a competição, volta para o campeonato. E aí foi um horror. E para o Grêmio, o Grenal, assim, ó, vamos ver se vocês concordam comigo. Quando se chega no Grenal, o rebaixamento do Grêmio era uma possibilidade, bem forte. Quando perde o Grenal, passou a ser uma realidade. A partir do Grenal, o Grêmio precisava de uma coisa fora do comum para não cair. Até o Grenal, o Grêmio vivia uma situação que se o Grêmio ganhasse o Grenal, ia ser difícil ainda sair, mas era uma coisa razoável. Perdendo o Grenal, o Grêmio não era mais possibilidade do Grêmio cair. Ali tinha virado realidade. A partir dali, o Grêmio precisava de um milagre. E principalmente, aí já olhando o Grenal da ótica perdedora, da ótica do Grêmio, se tinha expectativa no Grêmio de que uma vitória no Grenal pudesse dar uma realidade de remontada, dar uma realidade de se remobilizar dentro do Campeonato Brasileiro. Como todo mundo citava o 2003. Isso. Que aconteceu rigorosamente isso. O Inter era melhor, o Grêmio foi lá, o Christian, o centroavante do Inter que estava no Grêmio, fez um gol, o Grêmio ganhou e o Grêmio conseguiu ânimo para buscar a recuperação. E, ao contrário, o Grêmio conseguiu desânimo depois do Grenal e afundou mais ainda. E com os episódios, né, Ribeiro? A provocação do Patrick, que vai lá na arquibancada, pega o caixão, mostra para o torcedor e os jogadores do Grêmio se descontrolando e indo para cima dos jogadores do Inter. Na época, eu citei aqui, a torcida do Inter demandava isso dos jogadores do Inter. Pelos anos de provocação da superioridade do Grêmio em cima do rival. É que na questão Grenal, pontualmente falando, tá tudo certo. O Internacional, e outra, tinha que zoar mesmo. A torcida do Inter ficou sofrendo aí anos, né? Um histórico de vitórias do Grêmio no Clássico, perdendo o título e tudo mais. Tá bem, tá justificado, é isso aí. Só que terminou. Um dia, 2 dias, tava lá. Era óbvio, e ficou óbvio também, que o Campeonato do Inter virou a segundona do rival. E que isso, dentro da nossa cultura, dentro da nossa rivalidade, ela é muito importante. Só que Grêmio e Inter já saíram do status de Ribeirinha, de abaixo de Mampituba. Aliás, eu estou preocupado com o ano que vem, né? Tá, mas só um pouquinho. Depois do Grenal, não tinha mais o que o Inter fazer para... Tinha uma vaga na Libertadores. Não, ao contrário. Tu está dizendo que o campeonato do Inter virou rebaixar o Grêmio. Isso aí. Depois do Grenal tinha 7, 8 rodadas. Ficaram comemorando. Olha só, Baldasso vai dar um recadinho pra gente agora, junto com a Carla. Confere aí. Ai. Tá chegando a hora de tu ser um cara diferente em 2022, caramba. Vamos mudar, vamos voltar a ter aquela vida em casal forte, decidida, com volúpia que tu tinha antes e não tem mais. 2021 não foi legal. 2022 vai ser diferente com ativo, né, Carlinha? Exatamente, gente. O ano novo tá chegando e leve só o que foi bom para 2022, viu? Tenham aí uma vida a 2 intensa, prazerosa, como o quê?
Ativo Ultra e esteja aí cheinho de disposição para curtir aí essa virada do ano com o estimulante natural do homem moderno. E ele vai agir por vários dias no seu organismo e é indicado para homens de todas as idades. Então, para já o que você está fazendo, liga para fazer um 2022 diferente. 0800 003 1500 ou então, um WhatsApp para 98905 0005. E vamos aproveitar saldão da virada. Hoje o preço pequenininho para quem ligar nos próximos 10 minutos, tá? 10 minutos de desconto especial, parcelamento facilitado e presente, gente, na compra, imagina só. E ainda tem entrega discreta para todo o Brasil, é para ligar. 0800 003 1500. Agora, não perde tempo, 0800 003 1500, ativo. Ativo, valeu, Baldasso. Bom, e agora a gente fala do segundo turno do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O segundo turno que definiu o rebaixamento do Tricolor. Foi melhor que o primeiro turno, mas insuficiente para escapar do rebaixamento. A abertura do retorno com o Filipão foram 6 jogos com 2 vitórias. E aí vocês querem me dizer que o Filipão não tem culpa no rebaixamento? Não, a questão de culpa... O senhor quer passar pano para o Filipão aqui? Não passo pano, não. Tanto é que eu falei no programa de ontem que o Filipão pegou o Grêmio como vice-lanterna e deixou como vice-lanterna. O problema é que o Filipão pegou no momento já onde as equipes que disputavam o rebaixamento com o Grêmio também começaram a crescer. Esse campeonato foi uma loucura, porque em determinado momento os caras que estavam ali beirando a zona de rebaixamento estavam muito próximos das últimas vagas para a pré-Libertadores da América. Ficou achatado tudo. Por quê? Porque tinha um momento que o América Mineiro, que o Cuiabá estavam quase dentro da zona de rebaixamento. E Bahia estava lá em cima. E mudou tudo, porque ficou achatado, como eles foram ganhando e tal. O único que não reagiu foi o Grêmio. Esquece a Chapecoense. O Sport, em algum momento, emendou 3 vitórias seguidas, cara. Todos. Aliás, depois de virar do Grêmio aqui, na Arena. Então, assim, o Grêmio, o rebaixamento do Grêmio foi a coisa mais justa que possa ter acontecido. Porque o Grêmio ficou o campeonato inteiro na zona do rebaixamento. O Grêmio não tem o que reclamar, velho. A minha visão do Grêmio no segundo turno, quando de novo começaram a aparecer possibilidades de recuperação ao Grêmio, a minha visão é a seguinte: o Grêmio teve vitórias nos jogos vencíveis, né? Os jogos que a gente imaginava que o Grêmio fosse vencer, o Grêmio venceu, né? Eu lembro que os colorados ficavam assustados assim, Baldasso, eles vão ganhar esse jogo. Eu dizia o seguinte, cara, eu acho que o Grêmio vai cair, mas, gente, o Grêmio vai ganhar vários jogos ainda. E ganhou, o Grêmio ganhou do Bragantino, que teve as suas facilidades. O Grêmio ganhou vários jogos, ganhou de São Paulo, o Grêmio ganhou muitos jogos. Só que sempre que o Grêmio ganhava, se abria o espectro de aparecer para o Grêmio o jogo-chave. O Grêmio teve vários jogos-chave. É isso contra o Palmeiras. Aí eu vou citar para vocês alguns jogos-chave que o Grêmio teve e não conseguiu mostrar que era candidato a escapar. Jogo contra o Atlético Goianiense, em Goiânia, depois de uma vitória em casa. Jogo contra o América Mineiro, lá. O jogo contra o Bahia é o maior de todos. Se o Grêmio ganha aquele jogo contra o Bahia, o Grêmio não cai. Não cai e já era a reta final, faltava 2, 3 rodadas, cara. O Grêmio teve jogos-chave, o jogo assim para mostrar. Aqui eu posso fazer o jogo contra o Corinthians. Mas nesse jogo contra o Corinthians, se o Grêmio ganhasse, ele saía pela primeira vez. Mas aí é que tá. Nunca conseguiu. O Grêmio nunca. Todos os outros times conseguiram. O Ribeiro pegou bem. O Sport, em determinado momento, ganhou 2, 3 seguidas. Não adiantou. O Bahia fez isso. Não adiantou. Vários times conseguiram, em algum momento, alguma recuperação em sequência. O Grêmio nunca conseguiu. O Grêmio nunca conseguiu emendar 3 vitórias, cara. O Grêmio nunca conseguiu uma recuperação em sequência, por isso mereceu cair. E aí, o Baldasso falou, o Grêmio vencia os jogos vencíveis. É claro que também pelo patamar de futebol que o Grêmio mostrou, uma baixa evolução, baixo rendimento, a categoria de jogos vencíveis, ela foi diminuindo. Tinha jogo ali de meio de tabela que a gente dizia, não, esse jogo aqui o Grêmio, e aí o Grêmio não consegue vencer. Não, o Grêmio tem algumas coisas, cara. Eu tenho alguns marcos chocantes do Grêmio nesse Campeonato Brasileiro. Tem um jogo que o Grêmio jogou, acho que já era no segundo turno, contra o Cuiabá. Sim. Jogo contra o Cuiabá. Não. Empate? Contra o Cuiabá foi empate. Tá, mas já era o jogo na Arena era segundo turno? Era segundo turno. Esse jogo para mim é chocante. Porque o Cuiabá
O Cuiabá que brigou contra o rebaixamento até a última rodada. Sim. O Cuiabá circulava a bola dentro da arena, circulava a bola. E aí o Cuiabá sai na frente, o Grêmio arma uma epopeia comovente. Vai empatar. De comer em grama os jogadores do Grêmio, uma entrega absurda, louca, para empatar com o Cuiabá, que continuou circulando a bola em campo. Ali eu pensei, caramba, cara, não vamos escapar. Tu citou o jogo contra o Bahia, Baldasso. Vamos traçar antes do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Bahia na Arena Fonte Nova, um jogo decisivo para o Grêmio. Não é obrigação do Grêmio ganhar do Bahia. Mas é evidente. Que foi rebaixado. Evidente. O Grêmio perdeu para o Bahia. Não, o Grêmio não perdeu para o Bahia. O Grêmio tomou um rojão do Bahia na Fonte Nova. Tá, mas aí entram os erros, as coisas não acontecem por acaso. Claro. O treinador escalou errado, quando escalou certo, o Grêmio passou a jogar melhor. Mandrake dos jogadores em campo. O segundo gol toma mas ridículo. o Ribeiro, tudo que a gente analisar do Grêmio no Campeonato Brasileiro vai ter o fato de que o Grêmio teve um grupo com pouco comprometimento. Eu diria que foi um comprometimento maior, conseguiria alguma dessas vitórias-chave. O Grêmio teve pouco comprometimento, com um comando ruim, tanto nos comandos técnicos como na direção, que culminou nisso tudo aí. Rio Grande resolve, o Jefferson vai dar um recado para você, confere aí. Você aí que financiou um veículo, mas está pagando o valor de 2 ou até 3 carros. Você sabia que dentro do seu financiamento podem existir taxas e tarifas que não foram contratadas por você? Mas calma, a Rio Grande Resolve pode te ajudar. Nossa equipe especializada trabalha para descobrir as cobranças indevidas e tornar o valor dos débitos mais justo no seu financiamento de veículo, cartão de crédito, cheque especial e o empréstimo bancário. Venha agora para a Rio Grande Resolve. Envie um joinha para o nosso WhatsApp 51 99572 1184. Eu vou até repetir com mais calma. 99572 1184 e comece a negociar de forma extrajudicial o seu financiamento. Rio Grande Resolve, resolvendo problemas financeiros. Valeu, Jefferson. O intervalo, a gente já volta com mais Donos da Bola.
volta com Donos da Bola e o Baldasso tem um recado para você. Olha só, pessoal, presta atenção aqui. O ano de 2021 está terminando, hein? E neste ano, quem esteve sempre com a gente o tempo todo foi o Big. O Big, que tem tudo para a gente encher o carrinho com os melhores e mais variados produtos, também tem sempre os melhores preços em todos os setores. Por isso, sempre foi o melhor e mais barato comprar do Big. E não só nas lojas, não. Também nos sites big.com.br e bompreço.com.br, que além de tudo entregam as suas compras em casa. E nos aplicativos Big e Você e Bom Preço e Você, que além de preços baixos, dão uma série de vantagens exclusivas. Então, entra ano, sai ano, enche a despensa da sua casa com tudo que a sua família mais gosta com o Big, no site, no app ou na loja. Afinal, só o Big é bom, Big e barato. Feliz 2022, tá, Igor? Beleza, Baldacinho. Um feliz 2022 para ti e um feliz 2022 para a torcida do Juventude. Ontem a gente repercutiu o primeiro turno do Papo, que foi muito bom, deu uma gordurinha ali com o trabalho do Marquinhos Santos para que o Juventude conseguisse atingir o seu objetivo. E o objetivo foi conquistado na última rodada, contra o Corinthians. Com um gol de pênalti, o Juventude escapou do rebaixamento, Baldasso. Mas antes disso, o Juventude perde jogadores importantes no segundo turno. Sim. Matheus Peixoto. O Boia. Boia. Paulinho Boia perde jogadores importantes. O Juventude estava se perdendo no segundo turno e toma uma decisão que mudou a sua história dentro da competição, que foi a contratação do bom Jair Ventura. Que não vinha fazendo bons trabalhos, mas ele tem que se fazer justiça. Que fez uma reorganização em cima de uma limitação importante e o Juventude conseguiu a sua permanência numa arrancada com as instabilidades, mas conseguiu uma arrancada, o Juventude ganha do Inter e nessa partida contra o Corinthians... Tu dirias, Baldasso, que os jogadores do Corinthians, eles não foram com um prato de de comida na partida? Gente, assim. eu como secador, eu esqueci o jogo do Grêmio na última rodada e esqueci Fortaleza e Bahia, porque eu sabia que era esse o jogo, tá? E eu vi com atenção. Quando dá o pênalti para o Juventude, a Gaviões da Fiel levanta, acende sinalizadores e passa o recado para o time. Entrega. O Cássio no pênalti, ele pula para frente. Foi um negócio impressionante. E depois... a outra coisa vocês não viram. Depois, o Corinthians passa 5 minutos circulando a bola na intermediária sem ir em direção ao gol, para passar o tempo e acabar o jogo. Então, o Juventude contou com uma ajuda. Agora, mais uma vez, pega um time com poucas condições e mostra que tem um olho ali, o Jair Ventura. Cara, nós temos que ter noção do seguinte. Para o Juventude, importante é estar na Série A. O Juventude brigou por títulos nacionais na sua história quando tinha o apoio de uma multinacional que o patrocinava, né? O Juventude é um time para a cidade de Caxias do Sul, pro Clube Juventude, jogar contra o Flamengo do Everton Ribeiro, jogar contra a dupla Grenal, jogar contra os grandes clubes brasileiros, contra o Palmeiras, campeão da Libertadores, jogar contra esses clubes o ano inteiro é muito bom para a sua comunidade, para a sua torcida, para a sua cidade. Isso, em princípio, basta. Então, o Juventude, a briga vai ser sempre para estar onde está, na Série A. O Juventude não pode entrar nunca num campeonato com uma aspiração que seja diferente do que estar na Série A. Daqui a pouco vai conseguir pescar uma Sul-Americana, né? Daqui a pouco, sei lá, faz um ano extra classe, belisca uma pré-Libertadores. A briga é essa. De novo, eu entro na filosofia, Ribeiro Neto. Ao que se propõe. Olha aí, lembrou. Ao que se propõe. O que o Juventude se propõe? A análise que eu tenho que fazer em cima do Juventude, do segundo turno do Brasileiro que nós estamos analisando, é ao que ele se propôs. Ele se propôs permanecer na Série A. Então, impecável. Permaneceu. Parabéns. E o Juventude vai estar na Série A do ano que vem, junto com o Internacional. O Grêmio vai disputar a Série B. A gente vai acompanhar tudo aqui na Band. Aliás, amanhã estaremos aqui repercutindo 2021 no âmbito geral de Grêmio e Inter. O âmbito geral me preocupa. Âmbito geral. Tá bom? Vamos lá. É isso aí. Um bom quase 2022 para todo mundo, uma ótima quinta-feira. Amanhã a gente está de volta. Tchau.